Bom dia, gente, mais forte. Bom dia! Aí, agora sim. Bom, eu estou muito feliz e me sinto muito honrada de estar aqui nessa manhã. Principalmente por fazer parte de um dia tão especial para vocês. O dia de mais uma conquista, né? Eu não conhecia o projeto Montanha da Esperança. Quanto mais eu escuto falar, quanto mais eu leio e vejo, mais apaixonada eu estou pelo projeto. Realmente é muito lindo o que tem feito aqui, né? Eu sou formada em administração de empresas, com especialização em marketing, tá? Estou fazendo alguns cursos, eu já fiz alguns cursos na área de analista comportamental, PNL e coaching. E quando eu fui convidada para palestrar, me pediram para falar para vocês sobre algo que fosse, que trouxesse motivação, que levasse, que ajudasse vocês a ir para um próximo nível, né? E é sobre isso que eu vou falar para vocês. Eu fiquei pensando no que eu poderia falar nesse momento que fosse simples, que fosse efetivo e que realmente trouxesse algum resultado. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer uma busca na minha própria vida. O que para mim tem funcionado? O que eu fiz nos momentos mais difíceis da minha vida? E realmente os momentos difíceis da minha vida começaram quando eu ainda era bem criança. Eu tive uma adolescência e uma infância muito difícil. Meus pais se separaram quando eu era muito nova e eu realmente fui parar no fundo do poço. Eu fui dependente químico e cheguei ao ponto de tentar o suicídio por algumas vezes. Mas, em algum momento, eu fiz algumas coisas que me tiraram daquela situação. E é isso que eu gostaria que vocês considerassem, que eu trouxe para vocês. Eu ainda estou nessa caminhada, né, buscando o meu lugar, indo, prosseguindo, e eu continuo fazendo esses mesmos passos que eu vou passar para vocês agora, tá? Pode passar, Lucas. O primeiro passo, o primeiro pilar, a primeira coisa que eu fiz foi alimentar e fortalecer a minha mente. Tem uma lenda que conta uma história de um príncipe, e esse príncipe ele morava num reino, e ele cresceu acreditando em tudo. Ele só não acreditava em 3 coisas. Ele não acreditava em ilhas, ele não acreditava em princesas e ele não acreditava que existia Deus. E um dia, ele passeando por outro reino, muito distante do dele, ele começou a perceber várias ilhas por aquele reino. E caminhando naquelas ilhas, havia umas criaturas. Ele olhou, achou criaturas estranhas e muito perturbadoras. E ele continuou caminhando, encontrou um senhor vestido de noite. E ele se aproximou perto daquele senhor e perguntou mais ou menos assim: Senhor, aquilo são ilhas de verdade? O senhor disse: sim, são ilhas de verdade. E aquelas criaturas estranhas e perturbadoras? E o senhor disse: são as mais belas e lindas princesas do reino. E ele virou e falou: então Deus existe? E aquele senhor, então, arregaçando as mangas da sua túnica, fez um gesto de reverência e disse: muito prazer, eu sou Deus. E aquele jovem, então, frustrado com aquilo, que era algo que ele sempre acreditou que não existia, ele voltou correndo para o reino e foi ter com seu pai. Chegando lá, disse: pai, você me enganou todo esse tempo. Você me enganou, mas agora eu sei a verdade. Existe ilha, existe princesa, Deus existe. E o pai olhou para ele e falou: não, filho, você que foi enganado. Ilhas não existem, princesas não existem, Deus não existe. Então ele disse: mas eu vi. Ele falou: filho, por acaso quem te falou foi um senhor vestido de noite? E ele arregaçou as mangas enquanto ele falava, fez um gesto de reverência e ele disse: sim, foi. E ele falou: você foi enganado, ele é apenas um mago. E aquele jovem então agora volta novamente até aquele senhor e falou para ele: o senhor me enganou, meu pai me contou toda a verdade. Princesas não existem, ilha não existe, Deus não existe. E o senhor falou: meu jovem, você não percebe que você é que está sendo enganado? O seu pai, ele não é rei, ele é apenas um mago.
E aquele jovem mais uma vez volta até seu pai e pergunta: pai, é verdade? Você é um mago? E o pai dele diz: sim, meu filho, eu sou um mago. E o jovem agora, totalmente desnorteado, ele diz: pai, eu não aguento com isso, eu não consigo, eu não entendo isso, eu não consigo conviver com isso, eu vou me matar. E o pai, então, com a sua magia, faz aparecer a morte na porta. O filho, vendo, se estremece de medo e diz: não, pai, eu dou conta disso, eu posso conviver com isso. E o pai diz: está vendo, meu filho? Agora você está se transformando no mago. Eu trouxe essa história para vocês para ilustrar que a realidade, ela é subjetiva. Ela depende da nossa percepção e do que nós escolhemos acreditar, né? A nossa mente, ela percebe o mundo por alguns canais, que são os canais perceptivos, são a nossa audição, a nossa visão, né? E o canal sinestésico, que são tato, olfato, né? Paladar. Então, quando nós estamos ouvindo uma música, quando nós estamos assistindo televisão, quando nós estamos na frente da internet, vendo o WhatsApp, enfim, todas as mídias sociais, alguma coisa está sendo alimentada ali, né? E ela pode ser alimentada para o bem, para algo que nos leva para frente, ou para algo que nos puxa para trás, para algo que nos atrapalha. Eu coloquei ali algumas coisas que realmente atrapalham, porque a mente é um lugar interessante. E de repente o medo e a incerteza, a culpa, o rancor, todas essas coisas, elas podem bagunçar, tomar conta desse lugar. Mas bem, o que eu fiz nesse quesito, na verdade? O que eu comecei a fazer para me tirar da situação em que eu encontrava? Eu comecei a ler. Eu lia muito. Eu comecei a fazer afirmações positivas. Eu ouvia audiobooks o dia inteiro. Eu ia para o trabalho, eu estava com o fone no ouvido, ouvindo. Eu ia dormir, eu colocava uma meditação, eu estava ouvindo. O tempo inteiro eu estava alimentando a minha mente. Televisão, essa eu cortei. Eu não tenho televisão até hoje em casa. Eu não assisto. Eu prefiro escolher o que eu quero ver. Então, estudando, ouvindo histórias de pessoas, procurando saber de pessoas que estavam numa situação pior do que a minha e como elas fez para superar. Então, este é o primeiro ponto que eu trouxe para você estar considerando. Alimenta e fortaleça a sua mente. Coloque guarda na porta dela, seja o guardião da sua mente. Administre o que vai entrar, o que você vai alimentar a tua mente. Isso pode realmente fazer toda a diferença para te levar para o próximo nível. O segundo ponto: alimenta e fortaleça o seu corpo. Assuma uma fisiologia, uma posição que realmente te ajuda. Vocês já viram quando alguém está deprimido, quando alguém está com medo? Ele se encolhe todo, não é? Na PNL tem um pressuposto que diz que a mente acompanha o corpo, né? Mas o corpo acompanha a mente. O que isso quer dizer? Vocês já viram a postura de super-herói? Como é que é? É uma postura de empoderamento. Ele assume uma postura, né? Eu posso, forte. Jogadores de vôlei. Eu coloquei ali: jogue vôlei, porque alguém disse que não existe jogador de vôlei deprimido, porque está sempre olhando para cima. Nessa posição não tem como alguém não estar feliz, não estar, né, visualizando e crescendo, entendeu? Não tem como ficar triste olhando para cima. Quando fala em ficar triste, a primeira coisa, abaixe os olhos. Então, assuma uma posição que te ajude, alimente-se bem, mexa-se, exercite-se. Vá fazer algo que você gosta, mas faça. E o que eu fiz nessa situação? Eu comecei a fazer caminhadas. Eu tinha um objetivo de perder na época 10 quilos, né? Eu tinha uma luta com a balança. Então eu comecei a fazer caminhada. Assim que eu pude, eu me matriculei numa academia e comecei a estudar sobre essa questão da fisiologia, como é que as pessoas se comportam, porque realmente eu tinha uma postura muito ruim. Eu vivia numa postura sempre fechada, sempre cabisbaixa, sempre deprimida. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, tão importante quanto, é que você precisa ter um modelo. O que é um modelo? O modelo é um exemplo real. O exemplo real de alguém que chegou aonde você quer chegar. O que eu quero para mim? Aonde eu quero chegar? Quem chegou lá? Quem que eu posso usar de exemplo? É isso que nós vamos buscar. E eu lia a biografia de alguém que chegou onde eu queria. Você pode buscar também um amigo. Você pode buscar um parente,
Ou você pode buscar uma história de contraste. Eu coloquei ali como exemplo a história do Nick Bick. Eu não sei se alguém já conhece a história de um rapaz que só tem um tronco, não tem as pernas nem o braço. Ele realmente faz coisas fantásticas e é uma pessoa, né, de sucesso. Enfim, esse é o terceiro passo. Você precisa de ter um modelo, você precisa crer que existe alguém que trilhou o caminho aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar? Se alguém chegou lá, a PNL tem um pressuposto que diz que se alguém fez, então você pode. Você só tem que acreditar e traçar o caminho certo. O quarto ponto é que você precisa de ter um planejamento. Você realmente precisa de ter uma ação maciça, agir. Não importa se ele não tá nos mínimos detalhes, não precisa ser bem feito, tão elaborado, apenas tenha um planejamento. Feito é melhor do que perfeito. Se não está perfeito, não tem problema. Se chegou no meio do caminho, precisou de mudança, mude, reinvente, faça, mas faça. Se você estiver progredindo, ótimo, continue, mesmo que seja um pouquinho, 1 milímetro, um pouquinho que seja por dia, continue. Progresso produz felicidade. À medida que você vê que você está progredindo, você vai se sentir feliz. E o quinto ponto, e mais importante, para mim esse é o mais importante de todos: alimente e fortaleça o seu espírito. Esse alimento pode ser através da oração, gratidão, ajudando alguém que esteja pior do que você, amando, e tem muitas outras formas, mas para mim o que mais tem me ajudado é a questão da gratidão. A gratidão, ela é um alimento para a alma, ela rejuvenesce a alma. E disso tudo que eu falei para vocês aqui até agora, eu queria convidar vocês a experimentar um pouquinho disso. Eu trouxe um exercício, quero convidar vocês a fazer um exercício que eu faço, faz parte da minha rotina matinal, eu faço todas as manhãs. E nós vamos exercitar um pouquinho de cada coisinha dessa que eu falei. Esse exercício, ele compreende 4 etapas. Na primeira etapa, fisiológica, é um exercício proposto pelo Tony Robbins, talvez alguém já tenha visto, né? Primeira etapa, fisiológica, vamos trabalhar a respiração. A segunda etapa, nós vamos trabalhar a gratidão, alimentando o espírito. A terceira etapa, nós vamos trabalhar também o espírito, trazendo a cura, chamando a Deus para estar conosco. E a quarta etapa, nós vamos trabalhar com a visualização dos nossos sonhos. Quem está comigo? Quem quer fazer o exercício? Aqui. Deixa eu... Pode passar. Próximo. Era recapitulando, né? Alimente e fortaleça sua mente, alimente e fortaleça seu corpo, tenha um modelo, faça um planejamento e alimente e fortaleça seu espírito. Esse foi os meus 5 pilares que estão me ajudando rumo ao sucesso. Então vamos lá para o exercício. Vocês podem ficar sentados. Levantem as suas mãos para cima, as duas. Nós vamos puxar o braço